gostaria de falar hoje um pouco mais sobre a ideia de apropriação. A apropriação essa que já foi vista e discutida no vídeo sobre a domesticação dos objetos, que é uma descrição mais densa sobre o que significaria esse processo no qual as pessoas se apropriam de um objeto tecnológico. No entanto, eu acho necessário a gente retomar um pouco a ideia de apropriação, opondo-a a outra vertente, vai falar em adoção. Então, a ideia de apropriação ela se opõe diretamente à ideia de adoção. Por quê? Porque a ideia de adoção, tal como ela é cunhada entre outros autores, mas principalmente por Rogers, ela não deixa de ser uma visão mais determinista, ou seja, as pessoas adotariam os objetos como uma força que vem de cima para baixo, uma força que é imposta pelos produtores e simplesmente aceita pelos usuários, pelos consumidores daquele bem. E o Rogers ele vai dizer que esse processo de adoção tem 5 estágios, que seria uma famosa curva em S, dessas etapas que seriam o conhecimento, né, da existência daquele objeto, a persuasão para compra, para aquisição, a decisão de compra, a implementação e, por fim, a confirmação. Todo esse processo seria, então, um processo que levaria automaticamente à adoção do objeto pelo usuário e implicaria numa aceitação 100% da inovação, daquilo que é proposto. Só que as críticas da apropriação, e aí entram os estudos de domesticação, que eu já falei, eles vão questionar essa adoção pura e simplesmente passiva da parte do usuário. Por quê? Porque o processo de apropriação ele deve ser visto como um processo de disputa por poder, disputa por significados daquela tecnologia e das propostas de uso que aquela tecnologia oferece, sendo sempre assim um processo muito mais conflitivo do que passivo, tal como preconizado pelos teóricos da adoção. Novamente, a gente traz a ideia de construção social da tecnologia, construção da inovação, lembrando que é sempre um processo de mão dupla entre o usuário e o desenvolvedor, o criador daquela tecnologia. Nunca uma imposição de cima para baixo, mas um processo que tem idas e vindas, disputas por poder e discursos e símbolos, e até pela forma como o uso vai se dar. Então, nem sempre a forma que é proposta pelos desenvolvedores vai ser acatada pelos usuários daquela tecnologia. E os estudos de apropriação estão aí para mostrar isso. Além disso, os estudos de adoção eles não dão conta, criticam esses teóricos da apropriação, que não dão conta do processo todo, né, que a domesticação vai se dedicar a estudar, que é a adequação na vida cotidiana desse objeto. Nem sempre é simples transformar aquele objeto que a gente adquire num objeto que participe da vida cotidiana da sociedade. Isso envolve uma série de aprendizados, como a gente já viu, e até essa inovação ser adotada definitivamente, há uma série de processos que emperram, porque as pessoas nem sempre sabem usar as tecnologias. Além disso, além de ser um processo complexo, ele também envolve uma série de atores e uma série de eventos. Eventos esses que não podem ser ignorados quando a gente vai estudar a relação entre usuários e tecnologia. Então, enquanto para o Rogers, os desenvolvedores, os criadores seriam os únicos capazes de prever os usos da tecnologia,
os usos dos objetos que eles criam, e caberia aos usuários apenas aceitar passivamente, não podendo ter um poder de ação para alterar essas propostas, de acordo com essa perspectiva, as inovações seriam explicadas apenas por questões técnicas, né, ou mercadológicas. Então, ocorreria uma inovação porque o mercado está pedindo, por questões utilitárias, e porque a sua adoção é muito mais vantajosa para o usuário do que o jeito que atualmente está. Só que nem sempre o usuário vai enxergar uma inovação como vantajosa para ele. E até ele entender isso, é um longo processo que ocorre, né? O gap aí entre o que se acha que ele vai acatar e que ele vai realizar e como ele vai enxergar, em relação à forma como ele realmente enxerga, é muito grande. E isso é desconsiderado por esses estudos da adoção. Por isso que é importante trazer o uso da tecnologia, o estudo da tecnologia, para o estudo das práticas sociais. Incluir a tecnologia na forma como a gente enxerga e estuda a sociedade é essencial para entender melhor como que a adoção, na verdade, é uma falácia. O que ocorre são disputas para apropriações que podem ser distintas conforme o estrato social, a idade, as condições de cognição, escolaridade, entre outros. Enxergar, então, a apropriação como um processo que envolve poder e controle na configuração e reconfiguração da tecnologia e das inovações é um grande passo para a gente ter uma visão menos determinista da tecnologia. Alguns estudos mostram como os usuários inventam novas funções, novos usos, eles lutam até conseguir se entender com um objeto, e isso nem sempre ocorre com sucesso. E esse é um processo muito criativo que também alimenta a indústria da inovação. Sempre resulta em novas práticas que podem ser implementadas se elas forem compreendidas, né, durante um processo de pesquisa dessas práticas de apropriação. Principalmente se a gente estiver falando de tecnologias informacionais, cujo caráter de ser aberto, de ter possibilidade de modificação e alteração do hardware é muito mais fácil, né? Essa configuração é muito mais aberta. Nesse sentido, então, é possível falar na apropriação enquanto uma prática cultural contemporânea, lembrando que na nossa sociedade a produção de mercadorias, na nossa sociedade capitalista, a produção de mercadorias é o locus principal da produção simbólica, e a apropriação daria continuidade a essa produção simbólica, mais do que isso, de recriações simbólicas, né? O que está em jogo aí são as escolhas de determinadas estruturas de uso, práticas de uso e formas de uso de objetos que ampliam o campo de possibilidade de atuação e de relação entre usuário e objeto. Nesse sentido, a ideia de apropriação dos objetos, ela dialoga com as teorias antropológicas de apropriação cultural, mais especificamente voltadas à relação entre usuários e seus bens de consumo. Alguns autores que se debruçam sobre esses estudos e principalmente vão caracterizar essa apropriação muito baseados na nossa cultura latino-americana, que de alguma forma é antropofágica e acaba brincando e alterando os elementos culturais que aqui estão presentes nesses quase 5 séculos, e que não deixa de ser a tentativa de imposição de uma lógica a partir de fora. Pois bem, o que esses estudos de apropriação cultural eles trazem como
como elemento a se pensar, são 3 chaves interpretativas dessa apropriação cultural. A apropriação enquanto uma infiltração barroca, a apropriação enquanto um processo de creolização e a apropriação como forma de canibalismo. E agora eu vou tentar explicar brevemente esses 3 processos. A infiltração barroca seria um processo mais light, digamos assim. É uma apropriação das ideias, uma apropriação que passa pela mente, que passa por uma atitude mais conciliativa com a questão que vem de fora. Aplicada a ideia de apropriação de objetos tecnológicos, a infiltração barroca estaria presente, por exemplo, numa personalização dos equipamentos, por exemplo, dos telefones celulares, dos computadores, a partir de fundos de tela, de adesivos, geralmente seguindo um script de uso que foi proposto pelos produtores, sem alterar esse script, mas dando uma carinha mais familiar, né? O que a gente fala dos rituais de apropriação, dos rituais de uso, naquele outro vídeo, entraria aí na forma de uma infiltração barroca, né? Você colocar um toque de celular, que é uma música que você gosta, você alterar o papel de parede, você colocar uma capinha com uma cor que você gosta, tudo isso seriam formas de infiltração barroca, relidas, né, formas de uma releitura da infiltração barroca para a questão da apropriação de objetos tecnológicos. Já o processo de creolização, ele pressupõe uma violência simbólica um pouco maior, no sentido de realizar uma bricolagem, que é uma mistura, um recorte de determinados elementos de uma cultura e mistura com outros elementos, uma recombinação da tecnologia nesse sentido, de forma a criar alguma coisa nova. Então, o script que é proposto pelos produtores, ele não é aceito, ele é remodelado e reinventa-se esse script de uso, buscando fazer algumas alterações que facilitem para o usuário e que tornem o uso mais aprazível, que melhor atenda às suas necessidades. Por exemplo, na questão dos telefones celulares, a gente tem e teve por um tempo na nossa sociedade a necessidade de desbloquear o aparelho para que ele comportasse chips de diversas operadoras e não só de uma. Ou mesmo a utilização de vários chips em um aparelho, né, dando continuidade a esse processo. A ideia de você usar um carregador, hoje é mais universal, mas a ideia de você usar o carregador de uma marca para carregar o celular de outra, você deixar de ligar e usar mais o SMS. O SMS, para quem não sabe, surgiu como algo não usual, não previamente visando que as pessoas se comunicassem, trocassem mensagens a partir daí. Enfim, a creolização, ela já pressupõe uma miscigenação, uma atitude mais proativa e não simplesmente de aceitação do script proposto. E, por fim, o canibalismo, ele, na escala, é aquele que envolve o maior número de práticas do usuário visando uma apropriação muito diversa daquilo que é proposto pelos produtores e até uma destruição em determinados casos. Há uma associação com a antropofagia e com elementos de destruição criativa, né, do que é proposto em prol de que haja criação, em prol da criação de algo novo, e esse novo sempre enquanto uma prática hostil ao que os produtores pensaram. Então, uma subversão mesmo da lógica proposta do script de uso proposto pelos produtores.
Entram aí em cena práticas de clonagem, práticas de transformar, por exemplo, na questão dos celulares, entram em cena práticas hostis, como clonagem de números, desbloqueio de aparelhos, utilização de celulares enquanto dispositivos acionadores de bombas. O canibalismo, então, ele envolve muito mais o desmembramento, a absorção, uma mudança química, uma mudança estrutural na tecnologia. Essas 3 formas distintas de apropriação ajudam a gente, de alguma forma, ajudam a gente a pensar e refletir sobre como esse processo é muito mais múltiplo e plural do que se imagina. E é sempre bom levar em consideração esses elementos trazidos toda vez que a gente for lidar com a forma como uma inovação chega até o usuário e a forma como esse usuário lida com ela num primeiro momento. Pois aí estão as principais dicas se a gente quiser pensar no processo como um todo e o que uma tecnologia significa e pode vir a significar ao longo do tempo para o seu usuário.